Quais são as etapas secretas de um treinamento? Por que é importante você saber disso? Porque muitas vezes é difícil justificar para o cliente por que o projeto demora. Na visão dele, demora, porque ele não sabe todas as coisas que estão acontecendo nos bastidores. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Você tá bem? Comigo tudo muito bem, obrigada. Antes da gente começar esse assunto, eu quero te contar uma coisa aqui dos meus bastidores, tá bom? Que aí pode até ser que gere um outro conteúdo, se você quiser. Eu tinha já rascunhado os tópicos desse tema que eu queria conversar com você. E aí eu resolvi, falei, acho que eu vou usar o Gama. Eu vi outro dia um vídeo no YouTube, uma pessoa falando sobre Gama, que é um site que usa inteligência artificial para criar apresentações. E a minha ideia com esse rascunho que eu fiz era criar um conteúdo para o Instagram. Eu ia criar um carrossel para o Instagram. E eu não sabia que o Gama fazia isso, e nesse vídeo ele contava justamente essa questão, né? Então eu falei, acho que eu vou usar o Gama, ver como é que vai ficar. Ao invés de eu ir lá no Canva e fazer, né, o post, eu vou pedir para ele fazer. Então olha só como que ficou. Deixa eu te mostrar. Ele fez assim, ó. Cadê? Aqui. E ele faz de fato, né? Tá vendo no formatinho aqui, para baixar e subir no Instagram, né? Aí eu falei, quer saber? Eu acho que não tá legal assim, esse tamanho. Não, na verdade, antes disso, eu falei, gostei de como ficou. Achei que ficou bacana. Eu falei, acho que ao invés de só colocar isso no Instagram, eu acho que eu vou levar para o YouTube. Acho que vale a pena comentar mais, explicar melhor cada uma dessas etapas e as tarefas dessas etapas, né? Daí o que eu fiz? Eu pedi para ele, dei o mesmo conteúdo, né? Não foi nem um prompt, mas o mesmo resumo que eu tinha dado anteriormente. E daí ele criou a apresentação, tá vendo? Já no formato apresentação, né? Só que daí, claro, ele fez as alterações dele, né? E eu queria falar desse aqui com vocês hoje. Mas posso falar, os dois ficaram bons. Então eu estou um pouco indecisa. Vou fazer o seguinte, esse aqui ele acabou ficando num aspecto, ele acabou saindo um pouco da questão das etapas escondidas, né, invisíveis do treinamento. Então eu vou apresentar essa. Por que eu estou te contando tudo isso? Porque se você quiser, eu volto num outro vídeo e falo daquela outra visão que ele acabou criando na apresentação. Então você coloca aqui no chat, tá bom? Quero parte 2 dessas etapas secretas. E ainda, se você quiser também que eu comente aqui um pouco mais sobre como usar o Gama para você fazer as suas apresentações. E eu não estou falando aqui de simplesmente digitar um tema e ele criar a apresentação sozinho, tá? Não foi isso que eu fiz. Eu trouxe o conteúdo para ele criar a apresentação em si, né? A parte visual da apresentação. Me conta, você quer que eu te ensine isso aqui? Quer que eu traga esse conteúdo para o canal? Você deixa um comentário aqui, tá bom? Então, isto posto, vamos falar então sobre o que é de fato o conteúdo dessa nossa conversa de hoje, tá? Então eu quero falar sobre justamente isso que acontece nos bastidores, porque eu percebo que muitas vezes na argumentação com o cliente, você fala, olha, você está me pedindo esse curso aqui, é um curso de 1 hora, e na cabeça do cliente ele fala, um curso de 1 hora é rápido de fazer, só 1 hora. Mas ele não entende tudo o que acontece por trás, né, nos bastidores da produção desse curso, para que no final você tenha como resultado, como entrega, um curso que tem uma carga horária de 1 hora, entende? Vocês sabem que os meus vídeos aqui, eles têm no máximo 20 minutos, tá? Então, claro que eu vou tratar desse assunto de forma mais superficial para passar por todas as etapas. Mas você, ainda assim, você pode comentar aqui e falar, Suane, esse ponto aqui eu acho que vale você fazer um vídeo e se aprofundar sobre ele, explicar mais sobre ele. Aí eu volto e gravo para você, tá bom? Quero muito ouvir aí as tuas sugestões, combinado? Então vamos lá, vamos falar sobre essas etapas. E eu vou
ancorar essas etapas, claro, você já sabe no modelo AD, tá bom? Então, o primeiro passo aqui que você tem que pensar e explicar para o teu cliente o que acontece, já na etapa de análise, que é quando você precisa, ele colocou aqui como decifrando o cliente, né? Com essa imagem super bonita. Todas as imagens aqui foi a IA do Gama que criou. Então, o que acontece nessa etapa de análise? Às vezes o cliente não consegue entender o que acontece ali, né? E algumas das coisas que a gente faz nessa etapa é justamente o que? Entender as dores desse cliente, qual é o problema de fato que esse treinamento pretende resolver. E quando a gente fala sobre isso, não estou dizendo, né, e talvez isso fique invisível para o cliente, ou ele não perceba de cara, que não basta muitas vezes aquilo que o demandante traz para a gente numa conversa, num briefing do projeto, né? Quando ele fala, olha, eu tenho aqui preciso desenvolver um treinamento sobre esse tema X, sobre atendimento ao cliente, porque as nossas vendas estão baixas. Ponto. Não, isso não basta. Você pode desenvolver um treinamento só a partir daí? Poder você até pode, não há nada que te impeça. Porém, se você entender as dores do cliente final, as dores do público-alvo desse treinamento, você vai poder trabalhar isso de uma forma mais profunda e entender qual é de fato a raiz daquele problema. Entende? Às vezes não é que ele não está vendendo porque ele não sabe vender, mas é porque, por exemplo, a comissão de venda daquele produto é muito baixa para ele. Não faz sentido vender aquilo, então ele vende outros produtos, não aquele. Entende? Então aqui você vai poder já argumentar com o teu cliente, falar, será que é treinamento mesmo que precisa? E você vai investigando ainda mais, né, decifrando ainda mais essa necessidade para você entender quais são os pontos que você precisa trabalhar em termos de conhecimento ou até mesmo de questões comportamentais, soft skills, né? Será que as vendas estão baixas porque esse perfil de vendedor que foi contratado recentemente, por exemplo, né? Estou criando aqui um cenário hipotético, tá? Essa nova geração de vendedores está vindo num perfil mais tímido e você tem um produto que pede uma venda mais agressiva, então a gente precisa tentar despertar isso nele, esse perfil mais, uma abordagem mais, não agressiva, mas muito mais enfática. Será que é isso? Entende? Então você vai ver ali, nessa conversa de aprofundamento dessa necessidade com o público-alvo ou com a liderança desse público-alvo, você vai conseguir ter ali alguns insights que vão te falar sobre a melhor abordagem. Por exemplo, uma coisa que muitas vezes se esquece de perguntar é: onde essa pessoa vai fazer o treinamento? Ela vai poder sentar aqui na mesinha dela, abrir o computador e fazer o curso? Ou ela vai fazer esse treinamento enquanto ela está em deslocamento entre um cliente e outro, né? Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal que eu gravei recentemente sobre esse tema, como desenvolver uma experiência de aprendizagem para quem aprende em trânsito. Consulta esse vídeo aqui que você vai gostar, tá bom? Então, envolve tempo nessa etapa de planejamento, né? Não é de um dia para o outro. Outro ponto, a definição das metas. Onde é que esse cliente quer chegar com o treinamento? O que ele, no final das contas, no frigir dos ovos, qual é o resultado que o cliente está buscando? E quais os benefícios desse resultado para o público-alvo? Entende? Então você precisa parar para pensar sobre isso. Uma vez que você conversa com o demandante, com o cliente do demandante, né? Vocês têm ali se você atua na área de treinamento, por exemplo, dentro de uma empresa, muitas vezes a demanda não é tua, não é? Você como analista de treinamento, você tem um cliente interno que traz uma demanda para você e você contrata um fornecedor, por exemplo, não é? Então é importante para esse fornecedor ou esse freela, esse terceirizado, ouvir as pessoas envolvidas no projeto para definir metas mais claras, ou mesmo você. Se é você quem vai desenvolver e você está aí dentro da área de treinamento da organização,
só a conversa com o demandante às vezes não basta, é importante você ouvir ali a liderança responsável, envolvida nesse tema. Porque às vezes é uma palavra, gente. Às vezes é uma palavrinha assim só, que ele solta, você fala, saquei. Então o que a gente precisa trabalhar é isso aqui, entende? O resultado que ele está buscando é esse aqui. Tá? Então isso é bem, bem importante de você fazer nessa etapa de planejamento. Para quê? Para que você possa apresentar no final das contas um diagnóstico mais preciso, entendendo ali quais são as dores, quais são os objetivos. Você vai conseguir, né, a partir dessa coleta de dados, de todas essas informações, né, a etapa de análise é para isso, para você investigar a fundo mesmo e coletar o máximo de informação possível sobre o projeto. E aí você consegue, então, quanto mais informações você tiver, mais dados você tiver, mais preciso vai ser o teu diagnóstico de necessidade de aprendizagem, tá bom? Então, este é o primeiro passo. E algumas coisas que acontecem nos bastidores e que muitas vezes fica invisível para o cliente, né? Qual é o documento que fecha essa etapa de análise? A proposta de treinamento, né? Então, quando ele fecha, você vai fazer o cronograma ali, você pede alguns dias para entregar essa proposta de treinamento e fala, nossa, mas por que tudo isso? Porque essas coisas precisam acontecer para que essa proposta seja de fato ali direta ao ponto, né? Bastante assertiva, tá? Segundo passo, que tem a ver com a segunda etapa do modelo AGIL, que é a etapa de design, que é quando você vai começar a criar essa experiência de aprendizagem, certo? É aqui que você vai... Você já pensou nisso antes, tá? Na etapa de análise, geralmente você já começa a pensar sobre isso, mas didaticamente faz mais sentido eu te falar sobre isso nessa etapa, porque aqui é quando você crava de fato qual é o formato que você vai usar, se você vai ser o e-learning, se vai ser presencial, se vai ser blended, se vai ser mais expositivo, se vai ser colaborativo, enfim, tudo que envolve aquela ação de aprendizagem, você vai começar a desenhar aqui. Né? Então, qual é a melhor estratégia? Vai ter o storytelling, então que tipo de roteiro eu preciso usar para criar uma experiência de aprendizagem com storytelling? Vai ser curadoria de conteúdo? Eu vou fazer aqui um treinamento, vai ser em one page, e o desenvolvimento eu já sei que vai ser usando Rise, por exemplo. Então, preciso ter um template de storyboard já especial para Rise, entende? Né? Ou não, vai ser um e-learning de tela tradicional, ou vai ser vídeo, então o roteiro é diferente também, para que eu possa, se eu defino bem o meu formato, né, o formato do treinamento, você já consegue ali definir quais as melhores ferramentas que você tem para poder usar, tá bom? Para otimizar o processo como um todo. Porque imagina só, se você vai criar um curso que vai ser a navegação dele, né, o formato dele é one page, e você pega aquele template padrão de storyboard, onde a gente faz ali o USB das telas, né, no formato aqui horizontal, né, então, pô, fica esquisito, você não consegue aproveitar bem o espaço que você tem em tela, pode dificultar depois o trabalho de quem vai fazer o desenvolvimento, né, que é a próxima etapa. Então, tem que unir quais são as ferramentas que você tem mais adequadas para o formato, para a metodologia, para tudo que você pensou e entregou na proposta de treinamento que você analisou na etapa anterior, tá bom? Então, percebe que uma etapa, ela sempre vai conversando com a outra, tá? E também pensar aqui, claro, em interatividade, né? Então, nos exercícios de fixação, teu curso tem simulação, vai ter árvore de decisão, como é que tudo isso vai acontecer, tá? E aí, se tiver a árvore de decisão, por exemplo, você precisa rascunhar isso muito bem antes, né? Estruturar isso muito bem antes de partir para a roteirização em si, percebe? Então, que são coisas também que muitas vezes o cliente não vê acontecer. Ele só espera quando ele está bem informado do processo
ele espera ter um roteiro para validar, mas ele não tem muita noção do trabalho que dá em tudo que você tem que pensar para que esse roteiro chegue nas mãos dele para validação, tá bom? Inclusive o roteiro aqui é justamente o documento que marca a conclusão dessa etapa. Uma vez que o roteiro está validado, ou o storyboard está validado, então a gente pode ir para a terceira etapa, que é a de desenvolvimento, né? Então é pegar todas aquelas ideias, tudo aquilo que você rascunhou, né, na etapa anterior, na etapa de design, e agora dar corpo para isso. Lembrando que na etapa de design, apesar de chamar design, isso talvez te remeter às questões gráficas, né, design gráfico, web design e tal, lá no design você está trabalhando com conteúdo. Conteúdo é a tua matéria-prima. Perdão. No desenvolvimento é quando eu vou trabalhar as questões gráficas, né? Eu vou unir as questões gráficas e visuais do curso, ou de vídeo também, né? Para dar vida ao roteiro, tá bom? Ou ao storyboard. Então aqui vai ter a criação do conteúdo nesse sentido, dessa produção do conteúdo, tá? Tanto de texto, vídeo, infográfico, tudo isso sempre alinhado com os objetivos de aprendizagem, tá bom? Certo? Aí você tem a etapa de validação, testar se esse curso está funcionando bem, se está de acordo com aquilo que foi previsto no roteiro. Então é muito importante isso. Às vezes o cliente valida na minúcia o roteiro e aí chega lá, sei lá, por algum motivo o DG resolveu fazer uma alteração. E às vezes o cliente percebe, né? Então isso não é legal, tá? A não ser que você avise ele antes, enfim, tem que entender por que houve essa mudança. Às vezes é necessário mesmo. Às vezes quando você elabora o storyboard, você imagina uma coisa, mas na hora que aquilo vai ser produzido, não fica tão legal, né? Ou não funciona como a gente esperava no SB. Acontece, super acontece. Mas você como gestor desse projeto, ou designer instrucional, ou analista desse projeto, você precisa estar a par disso. Por isso é importante essa validação até antes de você apresentar para o cliente. Porque se houver esse tipo de alteração, o cliente validou de uma forma e está chegando para validação no link de outra, tá tudo bem, mas você sabe justificar, você não vai ser pego de surpresa também, né? Que aí essa aqui é uma saia justa chatíssima para contornar, tá bom? E dificilmente você vai ter um curso que vai passar por validação do cliente e não vai voltar a ajuste. Eu não me lembro, talvez tenha acontecido uma vez, mas eu não me lembro. Assim, de um curso que, poxa, não precisou... Não, minto, já aconteceu. De chegar nessa etapa de validação e o curso voltar sem ajuste nenhum. Mas depois volta. Então, assim, muito cuidado com isso, tá? Às vezes a gente se empolga, nossa, o curso voltou sem validação, foi perfeito o nosso processo. Aí você descobre que, na verdade, foi o cliente que não validou direito. Porque ele estava sem tempo, porque não foi ele que... A validação foi feita por uma terceira pessoa que não participou do projeto como um todo. Enfim, então, validação 100%, sem ajuste, bandeirinha ali, ó. Bandeira vermelha, fica atento, tá bom? Bom, e aí a gente vai para a quarta etapa, que é a implementação desse treinamento, tá? Ou seja, fazer o lançamento oficial, então divulgar esse treinamento. Não adianta só colocar na plataforma e achar que as pessoas vão descobrir, né? Vão adivinhar que o treinamento está lá. Inclusive isso pode fazer parte do planejamento. Você pode ir lá na etapa de planejamento perguntar para o cliente, como é que esse curso vai ser divulgado? A gente vai precisar se envolver? Você vai precisar criar um teaser, por exemplo, para a divulgação desse treinamento? Você precisa que a gente compartilhe com o teu time de comunicação interna, o marketing, os assets desse curso, para que ele possa criar uma comunicação com a mesma identidade visual? Então entenda como que você vai apoiar a divulgação do treinamento, tá?
Suporte contínuo, isso é super importante, né? Entender ali quem é o responsável por dar suporte ao aluno nas dúvidas que ele tem, tanto com relação ao conteúdo, e talvez pensar aqui numa tutoria, quanto com relação ao acesso também, né? E o acompanhamento, monitorar o progresso dos alunos, principalmente no começo, né, nos primeiros dias após o lançamento do curso, perceber se está dando algum erro, alguma trava. Também é importante aqui que você homologue esse projeto na plataforma antes, faça todos os testes, né? A navegação tá rodando direitinho, o curso está conversando com o LMS para gerar os relatórios necessários, para dar o progresso quando tem que dar o progresso, né? O 100%, tá bom? Então tudo isso que acontece, às vezes o cliente também não percebe, né? Ele só sabe que o curso está lá, está implementado, mas isso acontece aí nos bastidores. E por fim, a última etapa, que é de avaliação de resultados, né? Você medir o impacto desse treinamento, se ele atingiu os resultados ou não. Dificilmente aqui essa etapa vai ficar invisível, né? Porque muitas vezes você vai precisar da ajuda do cliente para medir, principalmente se você estiver avaliando os níveis 3 e 4 aqui de resultados, considerando o modelo do Kirkpatrick. Também tem aqui no canal uma série, inclusive, uma série de vídeos que eu fiz só sobre avaliação de resultados. Acho que vale a pena você conferir, tá certo? Bom, o que você achou? Todas essas etapas estão invisíveis aí para o teu cliente? Agora você já consegue argumentar melhor com ele e falar, olha, deixa eu te contar um pouquinho do que acontece por trás das cortinas aqui para que esse curso chegue pronto para você. Então é importante que você conheça, domine esse processo, né? Eu falo muito isso com meus mentorados no programa PPR. Inclusive, o PPR ele significa processo, postura consultiva e resultado. Por que processo? Porque você precisa dominar o processo antes de flexibilizá-lo. Entende? Então, domina o processo para que você possa ter a segurança ao apresentar para o teu cliente quais são as etapas envolvidas ali e o porquê você precisa daquele prazo. Combinado? Deixa as tuas dúvidas aqui embaixo nos comentários, vou ter o maior prazer em te responder, e as tuas sugestões também, como eu falei no começo do vídeo, tá bom? Super beijo, tchau, até a próxima!